Glória a Jesus. Bendición a toda a igreja. Paz do Senhor neste dia hermoso. Estarmos na casa do Senhor. Estamos com o nosso coração contento. Está nossa alma também gozosa no Senhor por tudo que o Senhor está fazendo em sua casa, pero também na vida de cada um de nós. Nós somos parte da igreja, verdade? Nós hacemos parte do corpo de Cristo, a igreja reunida, a igreja que se congrega em solo propósito de adorar ao Senhor e dar a Ele toda a glória, toda a honra que pertence a Ele. Eu quero que tu dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Jesus. Recebe toda a adoração neste dia. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Malaquias. No livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Quero alabar a Deus por la vida de los varones que estão aqui nesta manhã, verdade? Graças a Deus quedou um remanescente aqui com nós, né? Porque necessitamos músicos, levitas, adoradores, e estar alguns por aí que não ha podido estar em este campamento, pero estará no próximo, verdade? Porque cada um tem seus motivos que não han podido estar. Pero o pastor ayer a la noche, casi a la meia-noite assim, me chamou e não tinha voz. E eu digo, esse não tem voz porque ha adorado bastante ao Senhor e disse que o Senhor está fazendo grandes maravilhas, verdade? Porque a palavra do Senhor, quando é predicada, alumbra nossa vida e traz limpeza, traz cambio, porque sua palavra é lumbreira a nosso caminho. Vamos ler a palavra do Senhor. Aí vamos ler a partir do 1, porque são 6 capítulos, são 6 versículos solamente. Malaquias 4. Certamente vem o dia ardente como um horno, e todos os soberbios e todos os que hacen maldade serão como estopa. Aquele dia que vendrá los abrasará, disse o Senhor de los ejércitos, e não lhe deixará nem raiz e nem rama, mas para vosotros que los teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, e sus alas traerá salvação. Saldréis e saltaréis como becerro de la manada, pisotearéis a los malos, que serão ceniza bajo las plantas de vuestros pies, el dia que eu atue, disse o Senhor de los exércitos. Acordao de la lei de Moisés mi siervo, ao qual encarguei en el Horeb ordenanças e leis para todo Israel. Eu os envio al profeta Elías antes que venga el dia del Senhor, grande e terrible, e hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos, y el corazón de los hijos hacia sus padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Amém. Tome assento em esta manhã e vamos falar um pouquinho do que o Senhor ha puesto em nosso coração. Quero, você já vê aí o tema que está aí no versículo 6, verdade? Volver el corazón de los padres hacia los hijos. Nesse tempo de los profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, Israel havia apartado seu coração do Senhor. Não era diferente como os dias de hoje, porque a palavra do Senhor, eles não só ouviam, pero eles presenciavam, eles viam o poderoso
de los preceitos del Senhor. E há grande peligro quando nós apartamos nosso coração de los estatutos do Senhor. Em nossa modernidade, nos anos que estamos vivendo, há uma coisa que dizemos que não passa nada, sim? Não passa nada ir à discoteca, não passa nada a ser isto, não passa nada a mentir. Porque às vezes quando falamos de romper estatutos e leis e preceitos, nós só falamos de coisas grandes, não? Que sim, verdade? Pero e as coisas pequenitas que nos aparta cada dia também do Senhor? Isto também é romper preceitos e princípios e decretos em nossa vida. Pastor, aqui está querendo dizer, quando o Senhor, o Espírito Santo, tu estará aí em tu casa e vem em tu mente, em tu coração, tu estás sendo tu a fazer, pero de repente vem o Senhor, o Espírito Santo põe em tu coração, vá ora e ora por aquela pessoa, por aquele filho, por aquele familiar, e às vezes passamos, isso também é pecado delante do Senhor, porque tu não vai orar, pero Deus levantará outro, pero também tu estarás pendente delante do Senhor, porque o Senhor queria dar livramento. Alguém já passou isso aqui, que tu está em tus acertos e o Espírito Santo te desperta para orar por alguém? Será que nadie? Tu pode levantar as mãos assim, que o Senhor te impulsiona a orar. Hazlo. Tu não necessitas deixar de fazer o que está fazendo, porque nós não só oramos com a rodilha, verdade? Nós pensamos que orar é só com a rodilha. Tu pode estar de rodilha dobrada e tu pensamento está na tina. Então, se tu pode estar caminhando, andando, trabalhando, pero tu pensamento e tu coração está em la lei do Senhor. Está meditando naquele texto bíblico que tu leu quando saiu de tu casa. Então, Israel havia apartado seu coração de las coisas do Senhor. O texto nos vai dizer que o Senhor está dizendo aqui, aqueles que se apartam serão aplastados. Você não volve seu coração ao Senhor. Porque sabe que hasta o dia que cerramos nossos olhos para dormir, ir com o Senhor, não, o dia que se chama muerte. Porque diz a palavra do Senhor que os salvos em Cristo Jesus não morrem, senão que duermem no Senhor. Então esse dia será o último dia de tu poner a conta com o Senhor, pero não na hora que tu cerrou os olhos. Por isso que temos que estar constantemente arreglando, pedindo perdão ao Senhor, ponendo nosso altar bem delante do Senhor. Se está mal com alguém, vá correndo hasta ele, pida perdão, desculpe-se. Tu sabe que hoje em dia nós outros vamos tão orgulhosos de nós outros mesmos, que é como um dolor de parto, porque a maioria hoje é mulheres, verdade? Então, o orgulho é como um dolor de parto. Tu lo sufres, pero tu não queres dar a luz. Pero quando tu dá a luz o perdão e a desculpa, é como depois do alumbramento, tu mira a cara daquela cosita mais linda e tu diz, graças Senhor, porque tu me has dado coragem para perdonar e olvidar. Porque o perdão se pede e se olvida de lo que passou. As coisas velhas atrás quedam e nós outros seguimos para adelante, para o alvo que é Jesus, o nosso autor e consumador de nossa fé. Então, o Senhor está cobrando através de los profetas que Israel volvesse a los pés do Senhor. E então, como passa com nós outros, Israel começa a perguntar ao Senhor: em que temos despreciado tu nome? E que temos desonrado? E que temos cansado? E que temos devolver? Em que temos roubado? Que hemos hablado contra ti? O Senhor, através de los profetas, leva o povo a recordar que volver a seus caminhos, observasse sua lei e não
derrasse do verdadeiro sacrifício de adoração. Qual é o sacrifício importante de adoração ao Senhor? Não é nossa finança, não é o que temos, é um coração puro e sincero delante do Senhor. É o nosso sacrifício vivo de adoração ao Senhor. Sabe que tu, nesta manhã, podia estar em qualquer lugar, pero tu has querido estar aqui na casa do Senhor, porque melhor um dia em tu casa que milênio fora de ella. Amém? Tu dê um aplauso ao Senhor por isto. Malaquias 3:1 disse que: "E aqui eu envio mi mensajeiro, el qual preparará el caminho delante de mim, e luego vendrá." Põe aí 3:1. Eu já vou lendo para ganhar tempo. "E vendrá su tempo del Senhor, a quem vosotros buscais, el ángel del pacto, a quem deseais. E aqui viene, ha dicho Jehová de los exércitos, 2. E quem poderá sofrer o tempo de sua venida? Ou quem poderá estar como ele se mostrará? Porque ele é como fogo purificador e como rabão de lavadores. Ele senta e há de afinar, ele limpiará a plata, porque limpiará os hijos de Levi, los afinará como ouro e como prata, e seguirá oferecendo sacrifício de justiça a Jeová." Escute aqui uma coisa. Me chamou muita atenção que quando o Senhor vê que nós estamos como que apartando de sua presença, Ele nos corre. E aqui no versículo 2, na parte aí Deus está, porque Ele como fogo purificador e com rabão de lavadores. Eu fui mirar um pouquinho sobre isto. Rabão de lavadores. Graças, carinho. Eu choro mimo, surdo. Muita graça. E rabão de lavadores não é o rabão normal que lavamos lá, os pratos, a roupa. Não. No original está dizendo que é aquele rabão que se põe na roupa em remorro, o rabão que conhecemos como lejía, que quita mancha. Aquela suciedade que está mais grossa, o Senhor nos pondrá de remorro, não em lejía, pero a sangre de Cristo tem poder para limpiar-nos uma vez por todas. E com isso remorro, é o chamado processo. Alguém aqui está passando no processo? Onde estão os que estão passando no processo? Eu te tenho a dizer nesta manhã que esse processo é um tempo para um novo tempo que o Senhor tem preparado para ti, para tu casa e para tu família. Por quê? Porque o dia temível do Senhor não durará para sempre. O choro dura uma noite, pero a alegria vem por la manhã. O processo é doloroso. A mulher quando está para alumbrar, para dar luz, há dolores de parto, como a palavra do Senhor disse, o mundo está gemindo. Como a mulher que está encinta para dar a luz. Verdade? Nós estamos cada um passando por momentos difíceis, pero nós temos a firme certeza que o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é nosso refúgio. Ele é nossa fortaleza. Glória a Jesus. Eu só fui apontando, hoje estou igual o pastor Silas. Fui apontando. Mira, glória a Jesus. O texto leído disse que Ele volverá o coração dos padres hacia seus filhos e o coração de seus filhos hacia seus padres. Escucha, um escritor chamado Alvin Toffel, com 2 F.
escritor do livro La Terceira Onda. Mira, não é um escritor evangélico, ele é psicoterapeuta familiar, ele estuda esse tempo, a hora da modernidade que estamos vivendo, onde a internet acerca los de lejos e aparta para bem lejos os que estão cerca. E você pode observar isso até em sua própria família. Estamos juntos, pero não estamos solos, porque o marido está aí no comedor com o móvel, a esposa está aí na habitação. Sim ou não? Às vezes por la tarde, eu não durmo na tarde, pero às vezes estou aí acostado, estou lendo, e eu sei que o pastor está por aí, escute ele na cozinha, eu mando um mensagem: carinho, me trai água. Por quê? Porque o mob te acerca, que está lejos de vós. Pero quantos dentro de casa estamos em família, pero estamos sentindo solos. Então, esse escritor habla sobre isso. Senta aí, graças. Esse escritor habla sobre isso. Mira, o maior problema do mundo atual se refere à la família. É o que ocupa o primeiro lugar no corações. E é onde se celebra as grandes alegrias, pero também é onde se sofre as grandes tristezas, onde se conquista grandes vitórias, mas também é o lugar onde choramos dolorosas derrotas. Uno de los grandes dramas de hoy es la relación padres e hijos. Vou volver a dizer isso aqui. Una de los grandes dramas de hoy en la relación de padres e hijos. Ardua misión es ser padres en el día de esta actualidad. Muitos padres são heróis, campeões fora de casa, pero dentro de sua casa se sentem grandes perdedores. Sim? Mira um testemunho que he escuchado. Se nós como esposa e los esposos tratássemos de dentro como trata los de fora, eu te digo que esta casa era um pedaço de cielo. Pero lo que pasa em la família é que não há respeito um por lo outro. O esposo não ocupa o lugar del sacerdócio, não dá direção. Eu nunca me olvido de uma frase que disse meu padre: o esposo é o que dá direção e põe caminho para a família passar. Escute uma coisa: se o marido, se o padre de família dá condição, caminho para a família passar, esta esposa, essa madre não vai ter temor de obedecer, de ser submissa, acompanhar seu marido. E lá a esposa ou a madre acompanhando esse esposo, os hijos também seguirão seus passos. Porque hoje em dia, nós outros padres estamos chorando delante do Senhor, lágrimas copiosas delante do Senhor, porque talvez nossos filhos não viram desde um princípio os exemplos de mamãe e de papá. Eu não digo de famílias que não conheciam o Senhor antes, pero sabe que em Cristo hace nueva todas as coisas. A vida que passou antes não importa, quando Jesus chega, marca uma nova temporada em sua vida e em de sua família. Eu escutei um testemunho que um pastor já anciano veio a falecer e o culto fúnebre foi em sua igreja local, um lugar muito grande, muito extenso, allá por nossos países, não? Que os lugares são muito grandes. E neste culto fúnebre,
deram oportunidade para algumas pessoas. E essas pessoas se levantavam e diziam e choravam: eu agradeço a Deus pela vida de meu pastor, porque eu estava passando isso e ele foi detrás mío. Ele me deu palavra, ele orou por mim e o Senhor me restaurou. Levantou outra pessoa e dizia a mesma coisa, e lá outra, e muitos. E de repente aí atrás se levantou um jovem e veio delante e disse: eu sou o filho maior desse pastor. Agora entendo que quando eu, aos 11 anos, ingressei na droga, meu papai não ha visto, porque ele estava ocupado contigo. Ele estava ocupado contigo. E ele estava ocupado contigo. E também, quando minha mamãe necessitou um abraço, ele não teve em casa, porque ele estava tão ocupado fora de casa, que se olvidou los de dentro de casa. Pastora, pero que me está dizendo? Que eu não importo primeiro com o reino? Não, eu não estou te dizendo isso. Importa primeiro com o reino, porque as demais coisas vendrão por añadidura. Escute uma coisa. Honrar a Deus e servir a Deus será sempre a prioridade de nossa vida. Está entendido isso? É nossa primeira prioridade. Pero a segunda, se Deus te deu esse esposo, essa esposa, esse filho, essa hija, esta é a prioridade de tu levar a tu casa e tu família delante do Senhor. Escute uma coisa, tu não tens os filhos que queres. Sim, nós escorremos os filhos que temos. Que seja ele obediente, desobediente, que seja delgadito, que seja gordito, que seja morenito, que seja branco. Não, nós outros não escorremos. Tu tienes o hijo que Deus te ha dado a ti e a ti. E Deus nos deu esses hijos puros, santos delante do Senhor. E nós como padres vamos juntamente com a palavra de sabedoria escrever no coração de nossos filhos e ensinar a ele a amar ao Senhor sobre todas as coisas. Muitas das vezes nossos filhos em la primeira infância, depois la adolescência, porque alguns não seguem nossos passos? Porque o melhor que nós outros aprendemos e queda em nosso coração é aquilo que escutamos e que vemos. A visão tem uma porcentagem muito grande para o aprendizagem, para que uno aprenda. Escuta, se tu disse a tu hijo, hay que orar, pero ele não vê que papai e mamãe ora, ele vai orar, dime. Se tu disse para ele, carinho, ai que lê a palavra cada dia um versículo, pero se ele não vê que tu lê, como que ele vai também ler a palavra? Agora, tranquilos, papai e mamãe, se tu ensinou tus filhos no caminho do Senhor, e a lei do Senhor está em tu coração, podem eles talvez apartar do caminho, pero eles não apartarão da presença do Senhor. Eles podem estar na discoteca, donde seja, pero eu sei que Deus, Ele entra e através de seu Espírito toca o coração deste filho e dessa ilha e vai dizer: sai de aqui, porque aqui não é tu lugar. Pastor Evandro já deu testemunho sobre isso, que seu filho se metia em la discoteca, não queria obedecer. Quando ele saía, ele se ponia de rodilha. Um dia, outro dia, outra semana. Claro, porque as coisas têm seu tempo. Deus pode ser a hora. Pero Deus também pode levar seu tempo para processar, para ser o processo de transformação na vida dessa pessoa. Hasta que um dia seus próprios amigos lhe disseram: vete de aqui, porque tu não és deste lugar. Tu és filho de Deus, que tu está fazendo aqui neste lugar. Amém? Escute uma coisa.
Deus não é deudor de nadie. Diga comigo, Deus não é deudor de nada. Se tu trabalhar para o Senhor com todo o teu coração, Ele recompensará a tua vida. Pero não deixe sua família para trás. Me explico o que estou dizendo? Tu ora por todos, ayuna por todos e os de tu casa. Necessita de nossa oração e intercessão também. Por quê? Porque o Senhor nos deu como responsabilidade essas pessoas. Tu sabe que para Deus ir sacar uno da droga, da mentira, do alcoolismo, para Deus é fácil. Pero Ele necessita de alguém que se ponga na brecha a pagar o preço da oração por la vida de estas pessoas. Tu sabe de esto? Porque necessitamos amar aquele que não tem ao Senhor. Escucha, aqui hemos hablado que o Senhor vendrá como sol de justiça, verdade? E que a terra será passada por um processo, não quedará nem raiz e nem rama. Escucha, nesses últimos 15, 20 dias que estamos vendo em la tele, fogo por aqui, fogo por allá, e isso é fogo natural. Que estou dizendo não é o fogo terrível do Senhor, que limpiará a era, que limpiará a terra de todas suas maldades. Agora tu imagina, se eu chego ao topo, verdade? Às vezes, hablando de nossa vida social e familiar, chegamos a los logros que propõe como família. Eu não quero chegar solo. Ou sola, nós queremos chegar com o grupo de familiares, de amigos que estão ao nosso redor, verdade? Sim ou não? Quando tu se casa, que hace um cumpleaños, que celebra algo, tu invita quem? La família. E luego, los amigos. Então, tu pensa um pouquinho naquele grande dia do Senhor. Quando Jesus venia arrebatar sua igreja, eu quero ir, pero quero que minha esposa também vá, e que meus filhos, meus netos, meus genros, minha família, meus amigos, meus familiares. E como não, a igreja de Cristo, que congrega neste lugar e em todos os lugares da terra, porque cada pastores darão também conta ao Senhor de los hijos espirituais que o Senhor nos ha entregado. Agora também tem isto, que há los hijos rebeldes e há los hijos obedientes. Não é que nós amamos, mas a um e despreciamos o outro, pero a obediência ao Senhor, escucha, a obediência ao Senhor produz acercamento, produz relação. Los hijos obedientes conseguem melhor as coisas de seus padres. Sim ou não? E los hijos desobedientes vai dizer assim: espera, tu aún não sacou bonas novas. Mamá, puedo bajar e arrugar com meus amiguitos? Não, tu tem que estudar meia hora porque tu não sacou bonas notas. É verdade ou não? Assim é Deus para com nós. Nós estamos em obediência. As coisas vendrão mais rápido que pensamos. Pero no tempo kairos, no tempo de Deus. E os filhos que não és obediente, seguirá no processo um pouquinho mais. Isso tu tem que ter em conta em sua cabeça. Eu quero ler contigo aqui porque Malaquias, sendo o último livro do Antigo Testamento, a palavra do Senhor está dizendo: volver o coração de los padres a seus hijos e o coração de los hijos a seus padres. Não seja que eu venha e castigue a terra com maldição. Pero o Senhor não quer e nunca ha querido castigar a terra com maldição, a não ser que os hijos de tinieblas sigam sendo hijos de tinieblas. Pero ustedes que foram alumbrados por la luz de Cristo, vuestra conduta e vuestro caráter são moldeados conforme
a presença do Senhor e a intimidade que tu tens com o Senhor. Sabe que aqui em meio de nós há multitude de caráter. Hoje mesmo falava com minha irmã sobre este caráter, sobre personalidade. Pero tu sabe que Deus usa tu caráter moldeado para a sua glória. Sim, Deus usa esse caráter tranquilo para aconselhar, para interceder. Pero Deus também usa esse caráter forte para entrar nas cárceles, para visitar os hospitais e dizer: oh, em nome de Jesus, Deus te dá vida. Para entrar na casa e dizer: tu pode estar aqui cumprindo conforme o que está estabelecido, pero tu espírito, alma está livre em Deus, porque tu tens o Senhor como seu Salvador. Deus usa conforme a personalidade e o caráter de cada um. Lucas 1 e hasta o 17. Rapidito, vamos poner de 1 ao 17. Lucas 1, 11. Lucas 1, 11. Lucas 1, de 11 ao 17. Por favor. Sim. É que essa versão aí é melhor. Vamos. E se lhe apareceu um ángel do Senhor puesto em pé à la derecha del altar de incenso. E se turbou Zacarias ao ver-lhe e sobrecorreu temor. Pero el ángel le dijo: Zacarias, não temas, porque tu oração ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz a um hijo, e llamará su nombre Juan, e tendrá gozo e alegria, e muitos se regocijarão de su nascimento, porque será grande delante de Deus. Não beberá vinho nem sidra, e será lleno del Espírito Santo, aún desde el ventre de su madre. E hará que muitos de los hijos de Israel se convertam ao Senhor Deus de ellos. E irá delante de Él com el Espírito e el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Senhor um pueblo bem dispuesto. Amém. Pode dar um aplauso ao Senhor. Que nos está falando aqui, o Senhor? Que nos está falando aqui, o Senhor de Juan, el Bautista? E eu quero que quede bem claro isso. Tu lê em sua casa esse texto de novo de Malaquias 4 e depois de Lucas 1, del 11 ao 17, porque tu vai ver aí a diferença. Mira, a palavra do Senhor disse que quando muere, que duerme em el Senhor, seguirá ao juízo el caminho que ha escorrido mientras estava vivo. Não há reencarnação. Sim? O que o Senhor está falando aqui, quando termina o Antigo Testamento e já vai profetizando que vendrá que foi visitado desde o ventre por el Espírito Santo. Las mamás ao generar em seu ventre, e os nossos filhos são visitados por el Espírito Santo também, porque nós outros consagramos nossos filhos desde o ventre ao Senhor. E Juan, el Bautista, estando no ventre de sua madre Elizabeth, quando Maria lá foi visitar a Elizabeth, ao saludar-los, o bebê que era Juan el Bautista foi tocado e lleno do Espírito Santo. Então ele conhecia a persona do Espírito Santo. Agora, quando ele já adulto, que ele está evangelizando, ele está sendo usado pelo mesmo Espírito, diga comigo, Espírito Santo, e em el poder
del Espírito Santo. Ou seja, ele está lleno do Espírito Santo e ele está obrando milagros através do Espírito Santo para volver o coração de los padres e de los hijos al Senhor. Então, quando ele está fazendo a labor da evangelização, e ele era bem duro em dizer: raça de víboras, convertir ao Senhor, porque andais em dois caminhos. Tu sabe que hoje necessitamos dessa palavra de confronto. Queremos cambio em nossa vida, queremos cambio em nossa família. Temos que ser verdadeiros delante do Senhor. Porque na casa do Senhor, mira, somos todos santos. A coisa é ser santo de la puerta para fora também. Nossas atitudes delante do Senhor, verdade? Então, quando Juan el Bautista está hablando, e que Jesus viene para ser bautizado, Juan el Bautista reconoce: este es lo que estaba hablando, que yo no soy digno de abrir la sandalia de sus pies, pero era necesário que se cumprisse a palavra. E Juan el Bautista foi aquele que bautizou a Jesus, verdade? No rio. Pero disse que ao levantar, veio o Espírito Santo e uma voz tremenda del cielo dizia: este es mi Hijo amado, em quem tenho puesto mi coração. Verdade? Em português é complacência, que tenho amor. Pastora, então, como hago? Que tenho que fazer para que mis hijos vuelvan su coração a Deus? Escucha, dedica ferviente tempo de oração. Pastora, eu não vejo o câmbio. Sigue tendo ferviente tempo de oração. Pastora, pero eu aún não consigo ver. Continua profetizando sobre a vida de seus hijos. Porque Deus não vê como vemos nós outros. Tu vê tu hijo perdido em las drogas, em la bebedeira, em la mentira, pero Deus vê um homem de Deus, como disse hermano Henry domingo passado, creio, que sua madre dedicava fervente oração ao Senhor por ele. Ele vivia numa maneira que o mundo desejava, pero sua madre le veía com a palavra de Deus em seu regaço, adorando e servindo ao Senhor. É isso que Deus quer fazer, pero nós temos que ser perseverantes na oração, declarando palavra do Senhor. Eu te aconselho, quando chegar delante de Deus em oração, não vá com tanta palavreria. Use a palavra do Senhor. Senhor, a tua palavra diz que eu e minha casa servimos ao Senhor, e eu me agarro a esta palavra. Porque nós vamos falando, ainda mais na mulher. Eu creio que Deus, quando chega a oração delante de Deus, ele vai: é minha hija que está orando. Bem, é minha hija, porque nós temos muita palavra para falar com o Senhor, verdade? E nós gostamos de decorar a oração. Sim? Os homens são mais diretos, né? E nós gostamos de detalhes. Senhor, eu quero um vestido assim, pero assim também, hein? Que vai assim, modelado aqui. Sabe que o Senhor hace? Porque o Senhor não está preso a coisas. Deus está com o coração volto a las personas. Se tu busca a Deus, as demais coisas vendrão por añadidura. Busque ao Senhor. Então, como levar nossos filhos a volver su coração hacia Deus? Dedicar-les fervente oração, ensinar o amor ao Senhor com tu exemplo.
ensinar-lhe a ter uma vida santa delante do Senhor, sendo exemplo em todo. E a última frase deste ponto, escucha, sendo amigo de sua família. Escucha, aí tivemos um lindo culto, uma linda tarde de mulheres, eu ia ficar aqui. E eu me surpreendi que eu digo, ai cumpleaños, ai Noah cumpriu anos, alabamos ao Senhor por la vida de ella, Adrián cumpriu anos também, havia responsabilidade, algumas estavam trabalhando, não podia vir, e eu disse, Senhor, Tu aposta esse tema em meu coração, que seja 10, que seja 20, aí estaremos, queremos falar de amizade com propósito. E me surpreendeu que éramos quase 50. Foram as que não apontaram. As mulheres são guerreiras de Deus, verdade? Os homens também. Pero as mulheres somos maioria. Por isso, somos mais, né? Então, escute uma coisa. Para ser amigos de nossos filhos, primeiro, temos que ser amigos de Deus. O Senhor nos chamou não como para ser servo, que o servo só obedece a ordem de seu Senhor, pero o amigo ele hace porque ele ama aquela pessoa que está com ele, amistade sincera, porque é amistade com propósitos. Por que eu estou dizendo que nós outros padres temos que ser os primeiros amigos de nossos filhos? Os amigos normalmente aí fora são muito consentidos. Amigos consentidos. El amiguito hace algo indevido e o outro amigo cubre. Nós outros somos amigos de nossos filhos, não para encobrir seu pecado, pero para ensinar que o Senhor é santo e para acercar-se a Deus tem que levar uma vida de santidade. Sabe o que passa com nós outros padres? Os filhos dos outros são os piores. Os filhos dos outros são desobedientes. Os nossos são santos. Empeça primeiro por nossa casa. Não é amigos, nós outros como padres sendo amigos de nossos filhos, ser amigos consentidos, que deja eles hacer lo que dá la gana. Escucha bem. Do livro de Samuel, eu não vou ler, pero de Samuel vai falar dos filhos de Eli. Eli estava servindo na casa do Senhor. Seus filhos também eram levitas da casa do Senhor. Mira, eles não só trabalhavam na casa do Senhor, pero como vivia na casa do Senhor. Pero eles estavam fazendo coisas indevidas, se apropriando daquilo que não era para eles se apropriar. A palavra disse que eles se prostituíam no que era estabelecido o templo do Senhor. E onde estava Eli? Na casa do Senhor. E onde estavam os filhos? Na casa do Senhor. E aqui vai uma advertência para nós outros padres. Não te enganes. Só por venir à casa do Senhor não quer dizer que está agradando ao Senhor. Escute. Nossos filhos, sejam menores ou sejam já maiores de idade, pero aún não se mantém, aún não trabalha para manter-se, se nós outros vamos à casa do Senhor. Porque a fé vem por ouvir e ouvir palavra de Deus. Agora, quando eles são maiores, independentes, já eles seguirá seu caminho, pero a semilla de la palavra quedou plantada em seus corações. ¿Por quê? Porque dentro de nossa casa, primeiro manda Deus, depois manda o cabeça. Quem é o cabeça? É o esposo. Pero nós outros, como mulheres sábias, nossos esposos que temem ao Senhor e sabe que somos mulheres de Deus, sempre vai ser o que nós outros também proponemos, sim ou não?
Las mujeres para bien o para mal influyen en lo que es la familia. Entonces, padres y madres, ajuda, ora ferventemente com seus filhos. Ensinam a eles a ter encontro personal com o Senhor. Venir em la casa do Senhor não é seguridade que estão servindo de todo o coração. A palavra do Senhor disse que naquele grande dia, muitos dirão: Senhor, em tu nome prediquei a palavra. Em tu nome evangelizei. Em tu nome expulsei os demônios. E o Senhor falará: aparta de mim, porque eu não los conheci. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Livro de Malaquias se cerra com uma palavra, verdade? Se não volve su coração a los caminhos, ferirei a terra com maldição. Pero allá em Lucas, ele levanta profeta e ele vai dizer: usarei no mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, com esse poder de milagre, e restaurarei o coração dos padres e o coração de los hijos hacia Deus. Levanta-te nesta manhã e nós vamos orar. Nós vamos orar por nossos filhos, por nossa casa e nossa família. Há alguém aqui que o esposo está apartado do Senhor, a esposa, hijos. Eu sempre digo para meu hijo: hijo, tu é hijo de promessa. Consagramos a ti en el altar do Senhor. E tu pode tentar escapar do Senhor, pero Deus te tem pois pillado como anzol, não como la isca del pescador. Está no anzuelo de Deus. Igual os que têm a mascota que dá corda e está por aí jugando, se divertindo, pero o Senhor chegará o dia que vai tirar, que vai trazer a sua presença, que se vai romper os grillones, as cadenas se rompem nesta manhã, em nome de Jesus. Toda palavra de maldição, todo decreto del diabo que diz que seus filhos já estão perdidos, e nesta manhã o Senhor te disse: eu te dei filhos para a glória minha, porque a herança del Senhor são os filhos. E assim nesta manhã oraremos ao Senhor. Levante suas mãos. A palavra do Senhor, levantamos manos santas delante do Senhor. Padre, nesta manhã hemos predicado e hemos hablado de tu palavra, que tu és um Deus restaurador, que tu és um Deus que rompe maldições, que tu não tens prazer, Senhor, em herir, Senhor, pero tu és um Deus de oportunidade. Tu és um Deus, Senhor, que onde estiverem nossos filhos, que tu Espírito Santo pueda tocar seus corações, tocar suas mentes, Senhor, para que eles venham ao pleno conhecimento do temor do Senhor. Assim sendo, Deus, nós te alabamos em nome de Jesus. Amém.